Pensa só, se a vida te apresentasse dois caminhos, bem claros, um de virtude, de propósito, e o outro de prazer imediato, de esquecer de tudo. Um texto bem antigo, o Livro da Sabedoria, faz exatamente isso. Ele coloca essas duas escolhas lado a lado e mostra aonde cada uma leva. Então, vamos mergulhar nessa história. A pergunta que o livro joga na nossa cara é bem direta. Se a nossa vida é um sopro e muitas vezes cheia de perrengue, por que ser uma pessoa boa? Por que não simplesmente correr atrás do prazer a qualquer custo se o fim parece ser o mesmo para todo mundo? Para a gente tentar entender a resposta, nossa jornada vai ter 5 paradas. Primeiro, a gente vai ouvir o chamado da sabedoria. Depois, vamos explorar a lógica de quem ignora esse chamado. E, claro, o destino de quem segue. Aí vem o grande ponto de virada e, por fim, a gente descobre qual é a tal da recompensa eterna. Ok, vamos começar pelo começo. O que é essa tal de sabedoria? Olha, não é só ser inteligente ou ter muito conhecimento. O livro apresenta a sabedoria quase como uma pessoa, uma força viva, sabe? A descrição é essa: um espírito divino que ama as pessoas e que procura ativamente um lugar em corações justos. Ela foge de quem é falso, e isso muda tudo. A virtude deixa de ser só um monte de regras e passa a ser um jeito de se conectar com essa força boa do universo. Agora vamos virar a moeda e olhar para o outro lado. O que acontece quando se rejeita a sabedoria? O livro nos mostra a filosofia fria, focada no prazer, daqueles que ele chama de ímpios. A base do pensamento deles começa aqui. A vida é curta, acaba no esquecimento total e, fim, não tem mais nada. Se a gente parte desse princípio, as consequências para o jeito de viver são gigantescas. E aqui está a conclusão lógica deles. Se não existe um sentido maior, se não tem vida após a morte, a única coisa racional a se fazer é aproveitar ao máximo o prazer, aqui e agora. Vinho, festas, poder, tudo tem que ser usado sem pensar duas vezes, porque essa é a única sorte que existe. E aqui a gente vê o lado mais sombrio dessa filosofia. Sem uma moral, sem algo maior, a força vira a única lei. A justiça passa a ser definida por quem tem mais poder. Os mais fracos, os justos, eles não são só ignorados, são vistos como inúteis, como obstáculos. Em contraste total com essa visão, vamos analisar agora a perspectiva de quem é justo. Como essas pessoas enxergam a vida, o sofrimento e principalmente a morte. Para quem vive só pro prazer, a simples existência de uma pessoa virtuosa já é um incômodo. É quase uma crítica silenciosa ao estilo de vida deles. Então, quando eles veem uma pessoa boa morrer, eles pensam: tá vendo? Foi um fracasso. A virtude não serviu para nada. O contraste aqui é total, né? Onde um lado vê destruição, o outro vê paz. Onde um vê o fim trágico, o outro vê o começo da imortalidade. Essa é a grande divergência do livro. A morte é um ponto final ou é uma vírgula? E aqui tem uma reinterpretação completa do sofrimento. Para os justos, as dificuldades da vida não são sinal de fracasso ou de abandono. São como um teste, um processo que purifica, como o ouro que passa pelo fogo. E a promessa é que a recompensa lá na frente vai ser muito, mas muito maior que qualquer provação. E tudo isso nos leva ao clímax da narrativa. O livro descreve um momento de julgamento, um acerto de contas final, onde as duas filosofias de vida se encontram com o seu resultado definitivo. É a grande virada da história. Acontece em 4 etapas, quase como uma peça de teatro. Primeiro, a perseguição aqui na vida. Depois, no momento final, o justo aparece de pé, confiante, o que choca quem o oprimia. Isso leva a um arrependimento profundo dos ímpios, que finalmente sacam o tamanho do erro deles. E por fim, a vindicação, onde a verdadeira justiça aparece. Esse é o momento em que a ficha cai. É um lamento poderoso. Eles percebem que aquela realidade em que basearam a vida inteira era na verdade uma grande ilusão. Eles se perderam da verdade e agora têm que encarar as consequências. O texto usa imagens muito fortes para descrever como a vida deles era fútil. Tudo que eles construíram, poder, riqueza, prazeres, simplesmente se desfaz. Não deixa marca nenhuma. É como uma sombra que passa ou a espuma que o navio deixa na água e que some no segundo seguinte. A impermanência que eles tanto celebravam agora se volta contra eles. Então, qual é, afinal de contas, a recompensa para quem escolheu o caminho da sabedoria? A parte final do livro foca exatamente nisso, na natureza desse prêmio e na própria sabedoria. A recompensa não é material. Não é mais ouro, não é mais poder, nada daquilo que os ímpios valorizavam. É a vida eterna. Um estado de glória, debaixo da proteção divina.
É uma realização que está totalmente fora da lógica materialista. O livro volta a descrever a sabedoria e olha só os atributos dela. Inteligente, pura, estável, boa, dinâmica. Ela não é uma ideia parada, é uma força divina superativa e poderosa no universo. A sabedoria é descrita como a própria emanação do poder divino. É o brilho da luz de Deus, uma imagem da sua bondade. Então, se conectar com a sabedoria é, na verdade, se conectar diretamente com a fonte de tudo. E assim, a jornada se completa. A busca pela virtude não é sobre seguir umas regras para ganhar um prêmio no final. É sobre cultivar um desejo por essa sabedoria, e é esse desejo que constrói uma relação com o divino, uma relação que vai além da própria morte. O texto nos deixa com essa declaração final curta e poderosa. Num mundo que muitas vezes parece ser governado pela força bruta, o livro argumenta que o verdadeiro poder, aquele que dura, está em outro lugar. E a pergunta que fica é: qual fonte de poder tem guiado as nossas escolhas?